Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Renato Mateus. Nós estamos iniciando mais um vídeo. Hoje eu quero fazer um comentário a respeito da principal característica do Estado socialista. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal para que faça a inscrição, clique no sininho para você receber as notificações, deixe seu comentário, enfim, seu like, ajude a fortalecer ainda mais o canal Prof. Renato Mateus. E sobre a principal característica do Estado socialista é que ele não tem, de fato, inexiste a oferta de serviços particulares. Então, quando a gente, por exemplo, no caso da saúde, da educação, da previdência, do transporte, entre outros serviços, não existe a oferta de serviços particulares, desses serviços principalmente, saúde, educação, previdência, transporte, segurança, não existe a rede privada que oferte esses serviços dentro do Estado socialista. Portanto, o Estado socialista, ele tem uma característica muito forte que é, né, como o próprio nome já diz, que é o lado, que é a questão social. O Estado ele assume o dever, a obrigação de garantir todos os serviços, principalmente os serviços essenciais, à população, de modo que ninguém precise pagar pelos serviços. Os serviços eles são ofertados, todos os serviços são ofertados pelo Estado. O Estado socialista ele existe para servir a população. Afinal de contas, quando o Estado político surgiu, o seu papel, o seu dever era de fato atender o coletivo, atender o povo. Porém, né, infelizmente, com o passar do tempo, houve uma degeneração e alguns grupos, algumas corporações surgiram na sociedade e tomaram conta do Estado, sequestraram o Estado, fazendo do Estado uma espécie de instrumento a serviço de uma minoria, para atender os interesses apenas de uma minoria. Já o Estado socialista, ele tem por missão, tem por obrigação atender os interesses da população em geral e não só da minoria ou da maioria. Interessante isso. O Estado socialista ele não existe para atender nem a minoria e menos ainda a maioria. Ele existe para atender toda a população. E agora nós estamos passando, né, por esse momento, por esse período da pandemia da Covid-19, onde fica visível, onde é visível o quê? A ineficiência do Estado capitalista. Por quê? Porque dentro do Estado capitalista, vamos fazer agora uma comparação, dentro do Estado capitalista, existe a oferta do serviço público, na maioria dos estados capitalistas, a oferta do público, do serviço público e do serviço privado. Então, por exemplo, existe educação pública e educação privada, saúde pública e saúde privada. E assim também em outros serviços, em outras áreas. Mas o que acontece é que o Estado que teria, né, que teria que cumprir o seu dever, a sua obrigação de atender a população, de fato o Estado que é responsável por gerir, por administrar o serviço público, o Estado ele quase não investe na área pública, na saúde pública, e agora, veja só o que está acontecendo nesse momento da pandemia da Covid-19. Né? Se o Estado ele não cumpriu com sua parte, com o seu dever lá atrás, ou seja, se o Estado ele não investiu como deveria investir em saúde pública, o que acontece é que milhões de pessoas vão ficar excluídas do acesso à saúde pública, ao serviço de saúde pública de qualidade. Então, quem tem condições de pagar por um serviço, ele é beneficiado. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque ele pode procurar o serviço privado, a rede privada, e pagar pelo serviço de saúde particular. Já a grande maioria, que são trabalhadores, pobres, que não têm condições, dependem, portanto, do Estado, do serviço público do Estado, não vão ter um bom atendimento, não vão ter um bom serviço. E, mais uma vez, quero repetir, agora, nesse momento da pandemia da Covid-19, em todo o mundo, não só no caso do Brasil, milhões de pessoas em todo o mundo estão morrendo, estão passando por sérias dificuldades à procura de um serviço, de uma vaga no hospital, né, de um leito no hospital. Por quê?
porque todo mundo de fato precisa do serviço de saúde, mas a maioria pobre não pode pagar por um serviço de saúde. E com o caso, né, que quebra a normalidade, ou seja, com a pandemia da Covid-19, a situação ainda ficou mais grave. Piorou ainda mais, porque a quantidade de pessoas que procuram serviço de saúde, tanto na rede pública como na rede privada, tem aumentado, tem triplicado, né? Até mais do que isso. E aí toda essa crise na saúde. Mas voltando à questão da principal característica do Estado socialista, é de fato a inexistência da oferta, a inexistência do serviço particular, da rede privada. E isso acaba tornando o Estado mais eficiente. Ou seja, o Estado ele passa a ser de fato um instrumento a serviço de todos, de todo cidadão, e não somente de uma parcela na sociedade, que infelizmente é o que acontece dentro do Estado capitalista, porque os grandes capitalistas, eles sequestraram o Estado, eles tomam conta do Estado, eles administram o Estado, e o Estado passa a cumprir, a servir apenas os interesses dessa classe, dessa camada do andar de cima, a chamada classe alta, que é composta pela burguesia, pelos grandes banqueiros, grandes empresários, grandes fazendeiros, enfim, para eles o Estado pode fazer tudo. Mas para a população mais pobre, para o trabalhador, né, para aquele que de fato mantém o Estado em pé, que paga seus impostos, esses não são atendidos pelo Estado. Porque quem está no comando do Estado, né, quem está no comando, na direção do Estado, é a burguesia, e ela faz usufruto, ou seja, utiliza o Estado, passa a fazer do Estado um instrumento, ou seja, uma ferramenta a serviços dos interesses de sua própria classe. A principal característica do Estado socialista, como eu já disse, é a inexistência da oferta de serviços particulares, o que torna o Estado um instrumento, uma ferramenta a serviço de toda a população, de todos. E já no Estado capitalista, com a oferta do público e do privado, a burguesia ela acaba sequestrando o Estado e faz com que o Estado não atenda os interesses do povo. Então, os serviços públicos no Estado capitalista, ele é precarizado ao máximo, ou seja, os serviços públicos no Estado capitalista, ele passa a receber menos recursos, ou seja, poucos recursos financeiros, de modo a fazer com que o serviço público, desculpa até a palavra, mas seja uma porcaria, ineficiente. E assim, aqueles que ganham vendendo um serviço como, por exemplo, serviço de saúde, serviço de educação, aqueles que vendem esses serviços acabam levando vantagem, na medida em que o público ele é ruim, que o serviço público é ruim, o serviço particular, o serviço da rede privada, ele passa a ser mais almejado e os preços sobem, o valor por aquele serviço ele sobe, e a população que pode pagar vai pagar por aqueles serviços, vai poder comprar aquele serviço. E quem não pode pagar vai morrer, vai sofrer, vai ficar na pior, não vai ter o serviço. Enfim, essa é a realidade do mundo capitalista. E o Estado socialista, no meu ponto de vista, é a solução para grande parte dos problemas que nós vivemos hoje. Se você gostou desse vídeo, entre tantos outros, quero pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar seu comentário e compartilhar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.